tô dançando, eu tô na paz do Senhor. Na minha liberdade eu canto ao Rei. Eu vou cantando e vou levando amor. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para dar início a mais uma disciplina da nossa escola bíblica. Nesta ocasião, o tema a falar é dons e espiritualidade. Uma disciplina ótima para que, depois de entender que somos ministros e membros do corpo de Cristo, qual é então a nossa função dentro desse corpo. Espero nos acompanhe as próximas semanas durante cada aula para juntos continuar aprendendo o que Deus quer de cada um de nós. E hoje o tema a falar nesta primeira aula é eu, um servo. Nós fomos convocados por Deus, chamados para ser servos, chamados a uma vida de devoção que envolve oração e leitura diária da Bíblia, onde primeiramente e individualmente eu me volto para Deus, me volto para uma missão que é a proclamação do Evangelho e me volto para um serviço cristão, onde cada um tem uma obra específica a ser feita, e me volto para a celebração que envolve o culto na igreja e a comunhão. Devoção, missão, serviço e celebração são aspectos da vida cristã interdependentes, devendo assim ser observados exatamente nessa ordem de colocação. Nós frequentamos uma igreja local para celebrar, pois nós unimos a Deus novamente, o que nos direciona então à devoção. Celebramos porque temos uma missão e um serviço específico para realizar, ou seja, fazer que outras pessoas possam se voltar para Deus em um relacionamento profundo e produtivo. Nesses aspectos da vida cristã, temos um sentimento e uma posição onde devemos ter consciência diariamente, e essa posição é de servo. Nós fomos chamados para servir. O propósito de Deus para a nossa vida é que imitemos as atitudes de Jesus, obedecendo ao Pai e desenvolvendo na prática um serviço amoroso em favor das pessoas. Paulo diz lá em Filipenses 2, texto do 3 ao 8, nada façais por contenda ou por vanaglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não tive por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Que é melhor exemplo de serviço? Precisamos refletir o que é ser um servo como um princípio bíblico. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra servo? O conceito multicultural de servo quer dizer um escravo, e se refere muitas vezes à violência, de respeito à dignidade, à falta de liberdade de poder ir e vir, a trabalho sem recompensa e até castigos cruéis. Fora do contexto espiritual, estes são os sentidos, mas em seus ensinos Jesus usa esse termo e ainda nos recomenda a atitude de servo, uma vez que o status de servo era comum naqueles tempos de Jesus. Nós vemos lá em Mateus capítulo 20 um episódio, né? A mãe dos filhos de Zebedeu, aqueles discípulos de Jesus, querendo que eles sentassem, né, ao lado de Jesus no seu reino. E Jesus responde que em relação ao reino, em relação aos governos, que não é assim entre nós. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate por muitos. Nesse texto, nos mostra que o servo tem como função específica o de servir.
ou seja, ser dominado por alguém, e que essa é uma exigência para quem faz parte do reino de Deus. Lucas 17, versículos de 7 a 11, Jesus fala sobre o perdão, mas também nos mostra qual era a condição de um servo naqueles tempos. Diz: qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cultivando das ovelhas, ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A atitude de servo deve ser uma constância na vida de um cristão, independentemente da posição em que você ocupa na igreja. Jesus fala que a posição dos governos, da liderança, fora do reino, é do domínio. Mas no reino não é assim. Quem quiser ser grande é primeiro tem que ser um servo. Jesus nos mostra isso na prática, quando lavou os pés dos discípulos. Uma vez que essa função de lavar os pés era de um servo, de um escravo. Que maior, né? Exemplo de serviço que o de Jesus. Então, quais são as características de um servo de Jesus? Como vemos nas passagens anteriores, um servo, conforme o modelo de Jesus, é aquele que serve aos demais. É dominado pelo seu Senhor, faz tudo quanto o seu Senhor ordena. E mesmo após termos cumprido todo o nosso dever, o sentimento que devemos ter é de inutilidade. Isso é forte e contundente. Porém, se olharmos o quanto fomos agradecidos pelo amor de nosso Senhor, essa é a verdade que deve ser refletida. Sempre o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 5, texto do 14 ao 15, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando nós vemos como servos, nós libertamos de nós mesmos e passamos a viver por Jesus. Ao assumirmos a posição e a atitude de servo, Deus nos vê como servos, não nos vê como servos. Note o que ele disse na sua palavra a seus discípulos: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, mas porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Nesse texto, verificamos que se fizermos tudo o que Ele nos ordena, nós somos qualificados como amigos. Notem que Jesus eleva seus seguidores e servos para amigos. E essa é uma posição bem diferente. O que é ser um amigo? Conforme o dicionário Aurélio, amigo é uma pessoa ligada por relação amorosa. Aquele que sigue o mesmo partido, que se trata cordialmente numa relação afetuosa e que tem alguma relação de ajuda, reciprocidade e favorecimento. Isso é o que acontece com quem cumpre as ordenanças de Jesus e se torna o seu amigo. Como, por exemplo, Abraão, que foi considerado amigo de Deus. Mas foi Deus que deu o qualificativo para ele. No caso do Paulo, ele sempre se chamava de servo. Ele deu para ele o qualificativo de servo. Na nossa perspectiva, devemos lembrar nossa condição de servos. E esse é um antídoto contra o orgulho. E na perspectiva de Jesus, ele nos vê como amigos. Fazendo uma comparação,
quais atitudes você deve ter segundo as filosofias. Segundo os gregos, seja sábio. Segundo os romanos, seja forte. Os religiosos, seja bom. Epicureus, aproveite a vida. Humanistas, acredite em si. Legalismo, imponha-se. A perspectiva bíblica nos ensina: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. E rogai-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vós admonestem, e os que tenhais em grande estima, e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. E consideramos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admonestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Qual a diferença? Que grande diferença entre a perspectiva bíblica e a perspectiva de qualquer outra filosofia. Conclusão, irmãos, é nossa devoção no cumprimento da nossa missão, na execução do serviço para o crescimento do reino e a celebração a Deus, devemos tomar consciência que somos apenas servos, onde cumprimos tudo o que o Senhor nos ordena, independente da posição que compramos no reino de Deus. Assim, fazendo o que o Senhor nos chama para uma relação, então, de amizade, onde vivemos uma relação amorosa, recíproca, de ajuda e de favorecimento de Deus. Eu sou um servo. E você?